mostrar como que faz o ensaio metalográfico, ensaio metalografia. Nós temos aqui 3 corpos de prova que a gente pode usar. A gente tem o alumínio, a gente tem o aço 1045 retificado e a gente tem o aço 1020 laminado. Aqui, o ensaio metalográfico serve para a gente ver os grãos do material, a estrutura, o arranjo dos grãos do material. Para isso serve esse ensaio. Então nós vamos pegar aqui um material, por exemplo, o alumínio, vou cortar ele nessa cortadora metalográfica da Arontec Arocore 40. Essa cortadora, ela usa um disco circular e ela usa um líquido refrigerante para refrigerar o material. Por quê? Porque na hora de cortar o material não pode aquecer muito, porque senão ela muda as propriedades dela, os grãos mudam. Então é por isso que a gente tem que cortar refrigerado o material, tem que ter algum líquido refrigerante para refrigerar. Aqui eu já tenho um material cortado, cortou ali previamente, ele está fininho, o tamanho ideal mais ou menos é 1 centímetro. Aqui é só para teste, a gente vai usar esse pequeno. Essa aqui chama embutidora metalográfica, também é da Arontec Pré-300 Como que funciona essa embutidora? Bom, aqui eu tenho 2 alavancas, eu tenho uma alavanca escrito sobe e desce, ou seja, e aqui é a alavanca de pressão. Quando eu coloco desce, o pistão aqui, a base, ela vai descer, olha lá. Eu libero a pressão e ela desce. Desceu aqui, ou seja, eu tirei toda a pressão que tem dentro do material. Primeiramente, antes de colocar o material que eu cortei ali dentro para fazer, para moldar ele, para colocar ele no baquelite, eu uso o desmoldante. O desmoldante, ele serve para evitar que o baquelite grude na superfície. Então é como se eu passasse assim, alguma coisa para evitar que ele grudasse. Então eu venho aqui, borrifo ele aqui dentro. Só um pouquinho já está bom. Eu venho aqui na alavanca, mudo ela para sobe e mexo na alavanca de pressão. A base vai começar a subir, até eu começar a visualizar ela ali. Na hora que eu visualizo a base, eu coloco o material que eu cortei de aproximadamente 1 centímetro no centro da base. Ele fica assim. Agora, a próxima etapa é eu abaixar esse material. Como esse material tem 1 centímetro, eu preciso colocar o baquelite. O baquelite ele é um polímero, ou seja, é um polímero. Ele é usado para quê? Ele é usado para moldar o material, para na hora que eu estiver passando a lixa, na lixa circular nele, para dar o acabamento nele, eu tenho onde pegar o material para que meus dedos não arranhem na lixa e também para que proteja o material, para que eu não toque o material. Então para isso eu uso o baquelite. Como o material aqui tem 1 centímetro, eu tenho que ter o dobro de profundidade, ou seja, eu tenho que abaixar essa base mais ou menos uns 2 centímetros. Então eu vou liberando aqui devagarzinho por desce e a base vai descendo devagarzinho, até eu visualizar que ela tem o dobro do tamanho do material. Olha lá, está descendo. Ou seja, ali já está com uns 2 centímetros mais ou menos. Bom, agora que eu tenho o dobro do tamanho, por que isso? Porque se eu abaixo o material, se ele fica muito perto da superfície, acontece o que aconteceu aqui, ó. Aqui nesse ensaio foi feito, a gente tinha um material que foi colocado baquelite, mas foi colocado pouco baquelite. Tanto é que eu consigo ver o material dos 2 lados. O que acontece com isso? Acontece que a prensa, a hora que ela for prensar o baquelite para moldar o material, ela vai acabar pegando aqui. Ou seja, quando ela vai pegar aqui, ela vai dar pressão em cima do material e não no baquelite. Por isso que o baquelite ele fica todo quebradiço assim, ó. É porque foi feito errado. Aqui é um outro baquelite que foi feito errado, ó, todo quebradiço. Por isso que eu tenho que ter... Aqui é um baquelite que é feito certo, ó. Ele fica lisinho, lisinho. Ou seja, a pressão foi em cima do baquelite. Então por isso que eu tenho que abaixar aqui mais ou menos uns 2 centímetros, sempre o dobro para poder. Aí eu coloco o baquelite completo de baquelite.
Bom, eu completo aqui de baquelite só até o nível aqui, eu não preciso encher de baquelite, só aqui até o nível tá bom. Então aquele material ele está ali no meio, envolto por esse baquelite. Agora eu vou liberar toda a pressão para que isso desça. Então eu venho aqui na chave, mudo para descer e ele desce lá para o fundo. Agora eu venho com o êmbolo, muito cuidado com o êmbolo. O êmbolo ele tem que entrar facilmente. Se ele emperrar, você tira e coloca de novo. Então a gente coloca o êmbolo aqui. Ó, tá vendo? Se ele está torto, ele não entra. Aí eu tiro e coloco de novo, até acertar a posição do êmbolo. A hora que ele entra certo, ele vai ficar assim, ó. Você empurra, ele volta. Quer dizer que o êmbolo entrou corretamente. Eu fecho a tampa do êmbolo, porque aqui a gente vai colocar pressão agora. Então eu coloquei o baquelite, ele está em estado sólido. Aqui o que vai acontecer? Aqui liga o equipamento está ligado, mas não está em funcionamento. Por quê? Porque ainda eu tenho que setar alguns parâmetros dele. Aqui ele mostra a pressão em quilogramas-força por centímetro quadrado. Tá? Então como funciona? Aqui no Enter eu tenho 3 parâmetros. Esse parâmetro ES, o parâmetro SP1 e o parâmetro SP2. O parâmetro ES, ele é o tempo de cozimento. O que seria isso? Esse material ele vai subir a uma determinada temperatura. No nosso exemplo aqui ele vai cozinhar por 5 minutos, tá? Então o ES é o tempo de cozimento. O SP1 é a temperatura máxima que a embutidora vai alcançar, ou seja, ela vai subir até 170 graus. Esses 32 graus que ele está mostrando agora é a temperatura da máquina nesse momento. Como ela está desligada, é a temperatura ambiente. E o SP2 é a temperatura final, ou seja, quando terminar o cozimento, quando a temperatura baixar até 60 graus, termina o teste. Aqui nós temos a chave de emergência, caso aconteça algum acidente, como ela mexe com pressão, eu tenho a chave de emergência que eu posso acionar. Então os parâmetros são esses: tempo de cozimento 5 minutos, temperatura máxima 170 e temperatura final 60. Como ela vai funcionar? Primeiro eu vou aqui fechar aqui porque eu tenho que dar pressão. Para ele ficar moldado assim, eu vou trabalhar com temperatura e pressão, ou seja, ele vai aquecer até 170 graus e vai ter uma pressão em cima para ele ficar assim lisinho. Então, como a gente faz? Eu coloco aqui a chave no sobe e vou bombeando aqui para dar pressão, ou seja, aquele êmbolo está subindo e aquele material lá dentro está sendo pressionado agora. Aqui eu tento manter ele sempre entre 150 e 200 graus. E 200 kg-força, desculpa. Como o material é sólido e quando ele começar a aquecer, ele vai começar a se tornar meio pastoso, ou seja, naturalmente a pressão vai cair, porque o volume diminuiu. Por isso sempre tem que estar alguém acompanhando aqui, para sempre estar mantendo a pressão, desculpa, novamente. Bom, os parâmetros setados eu posso dar a partida no material. Na hora que eu dar a partida, o símbolo de resistência vai ligar, ou seja, ele vai começar a aquecer, vai chegar a 170 graus e vai ficar cozinhando por 5 minutos. Na hora que ele estiver no tempo de cozimento a 170 graus, o reloginho aqui, o LED do reloginho vai acender, ou seja, ele está em tempo de cozimento, ele vai manter mais ou menos 170 graus por 5 minutos. Na hora que acabar o tempo de cozimento, ele vai ligar o LED dessa torneirinha aqui, onde ele vai começar o sistema de refrigeração dele a água, onde que ele vai abaixar de 170 até 60 graus. É isso que a gente vai fazer agora. Então a máquina está ligada, os parâmetros estão setados, eu posso dar a partida. Aqui está 150 a pressão, eu posso bombear, eu tenho que manter ela entre 150 e 200. Aqui eu dou a partida. Na hora que eu dou a partida, o LED da resistência, ele se liga, quer dizer que a máquina começou a aquecer. Nós estamos agora a 32 graus, daqui a pouco essa temperatura vai começar a subir até 170 graus. Lembrando que eu sempre tenho que estar de olho na pressão. Se a pressão cair, eu tenho que ir na alavanca e manter a pressão. Se não tiver pressão, o material não vai ficar bem moldado no corpo de prova. Então, para ele ficar bem moldado, é temperatura e pressão que eu tenho que trabalhar. Ficar de olho na pressão
e na temperatura que eu coloquei. Então aqui ele já subiu para 33 graus Celsius, 34, e assim ele vai subindo até 170. 165 graus, o símbolo da resistência está ligado, ele está aquecendo ainda, e a pressão está mais ou menos 150. Vamos só dar mais uma calibrada aqui para manter 168. A hora que chegar mais ou menos 170, ele vai ligar o tempo de cozimento. 169, 170, ligou o cozimento. 170, esse 5 é o parâmetro que a gente colocou para tempo de cozimento, e 170 era a temperatura máxima para ligar o cozimento. Essa temperatura ela vai se manter na média de 170, ou seja, ela vai subir um pouco e vai cair um pouco de 170, mas a média vai ficar entre 170 graus. O reloginho de cozimento está ligado, quer dizer que agora a gente tem 4.7, é o tempo que ele conta aqui, restante 4.6, até ele zerar para ele cozinhar. Então ele vai ficar 5 minutos no tempo de cozimento, mantendo essa temperatura aí na casa de 170 graus. Então vamos acompanhar aqui 0,3, é o tempo de cozimento, já se passou 5 minutos. Assim que o tempo de cozimento terminar, lembrando que a gente tem que manter aqui sempre a pressão, entre 150 e 200. 0,1, ligou aqui a torneirinha, ou seja, ele está resfriando. O reloginho desligou e a resistência desligou, ou seja, agora a temperatura começa a cair. De 177 graus ela vai até 60, onde vai terminar. Daqui para frente, a hora que liga o sistema de refrigeração, a hora que o LED da torneira está ligado, eu não preciso mais manter a pressão. Por quê? Porque aquele pastoso que ficou ali dentro quando ele foi aquecido, agora ele começa a solidificar. Ele vai começar a virar sólido novamente. Ou seja, como não vai mais mudar o volume, a pressão não vai cair agora. Ela vai ficar constante até o final. Então eu não preciso mais manter a pressão. Então agora só a gente vai acompanhar até chegar a 60 graus, onde vai aparecer a palavra END aqui e a gente vai poder retirar o material. A hora que termina, ele emite um sinal sonoro e aparece a palavra END, ou seja, finalizou. Aqui eu ainda tenho uma pressão aqui de 150 kg força. Se eu abrir isso daqui com essa pressão, isso daqui estoura teto, estoura tudo. Então, a princípio, a primeira coisa que eu tenho que fazer é liberar essa pressão. Como eu libero essa pressão? Essa chave eu vou mudar pela posição 10, ou seja, eu vou liberar toda essa pressão. Quando eu faço isso, aqui zera, ou seja, eu não tenho mais pressão aqui dentro, a alavanca caiu. Então com cuidado agora, eu vou tirar a tampa. E agora para esse êmbolo subir de novo, eu coloco aqui e sobe e vou mexendo a alavanca. Aí ele vai subindo ali. Aqui é o êmbolo. E aqui é o material envolto no baquelite. O êmbolo, como ele é de metal, ele está a 60 graus. Para eu pegar com a mão é um pouquinho quente. Então eu tiro aqui com papel toalha, coloco com cuidado, porque essa superfície não pode ser arranhada. Já o material, como ele é um polímero, ele transmite menos o calor assim, eu consigo pegar ele com a mão. Aqui está o material. E aqui está o baquelite. O baquelite ele ficou lisinho, ou seja, com a quantidade certa do baquelite, está perfeito. Aqui, por que ficou assim? Porque na hora de cortar, não foi feito um corte reto, ou seja, o material estava meio ondulado. Onde ele ficou ondulado, entrou o baquelite no meio. A próxima etapa é a gente fazer o lixamento. O lixamento ele vai tirar essas irregularidades, né, essa imperfeição, e vai tirar os riscos grossos, porque eu preciso dessa superfície espelhada para olhar no microscópio metalográfico. Desligar aqui o aparelho. A gente vai para as lixadeiras metalográficas. São 3 lixadeiras, cada um tem uma lixa circular com gramaturas diferentes. São lixas metalográficas próprias para isso, lixas adesivas. Então nós vamos usar lixas aqui de 220, 320 e 600. Aqui são as lixas mais grossas, as lixas mais finas, tá?
lixar o material, para que a gente vai fazer isso? Para tirar as imperfeições dos materiais, as irregularidades, porque eu preciso de uma superfície bem plana para poder olhar no microscópio metalográfico. Então aqui eu coloco na rotação alta e ligo a água. Por quê? Porque o lixamento tem que ser feito a água também para não aquecer o material e não mudar as propriedades dos grãos, do próprio material. Então o embutimento serve para isso, para eu ter um campo para poder pegar o material, aí eu coloco aqui e faço o lixamento. Sempre dou uma olhada para ver como que está o material e continuo. Lembrando de não ficar mudando de posição aqui na lixa, é só olhar na mesma posição, continua. Só de uma lixa para outra que a gente vai mudar os riscos de 90 graus, mas eu vou explicar mais para frente. Então, como vocês podem ver, a lixa vai tirando as irregularidades, vai deixando o material mais plano. A gente vai fazer bem aqui, bem rapidinho, só para demonstrar, mas geralmente fica de 5 a 10 minutos em cada lixa. É para tirar bem as imperfeições mesmo, tá? Quando eu termino uma lixa, já se passou os 10 minutos, eu terminei uma lixa, para ir para outra lixa, eu tenho que passar na água. Por quê? Porque aquela lixa deixou grãos aqui, deixou resíduos. Então eu passo aqui, tiro aquela sujeira que a outra lixa deixou, resíduos, e vou para a segunda lixa. Aqui na segunda lixa, aquela primeira lixa, ela fez riscos assim. É uma lixa mais grossa e aqui é uma lixa mais fina. Para tirar esses riscos grossos que foram feitos assim, eu coloco em 90 graus, ou seja, se os riscos estão assim, agora eu vou apontar o risco para lá. Aqui eu aponto o risco para lá. Ou seja, de uma lixa para outra, eu sempre coloco os riscos em 90 graus. O risco está assim, agora eu giro e coloco ele assim. Mesma coisa, rotação alta, água à vontade. E também eu fico aqui de 5 a 10 minutos lixando esse material. Eu vou fazer isso 3 vezes, nas 3 lixas que eu tenho. Sempre tem uma gramatura maior para menor. Então eu vou lixando, vai ficar uns 10 minutos lá, uns 10 minutos aqui, uns 10 minutos na terceira lixa, ou uns 5 minutos, dependendo. A pressão aqui não pode ser muito forte, por quê? Porque senão ela vai perder rotação e pode danificar a lixa. Então é uma pressão, também não pode ser muito suave, é uma pressão moderada para ir desbastando o material. Terminando as 3 lixas, eu vou para fazer o polimento. O polimento eu uso um pano, é um pano metalográfico também, vou mostrar aqui. É um pano autoadesivo para polimento metalográfico. Esse pano, ele vai dar o acabamento final, ele vai dar o brilho. Quando eu saio daqui desse polimento, essa superfície ela tem que estar espelhada, parecendo um espelho. Ela não pode estar com riscos, com imperfeições, porque senão lá no microscópio metalográfico, a luz que incidir aqui vai dificultar a visualização. Para fazer o polimento, eu uso as pastas de diamante. Geralmente eu uso 3. Começo da maior para menor. Essa daqui é de 9 microns, chama pasta de diamante. Essa é de 6 microns e essa é de 1 micron. Tá? Então eu começo com a de 9 micron. Eu coloco um pingo dela aqui em cima. Quando eu termino da lixa para vir para o polimento, eu também tenho que fazer a lavagem aqui. Para quê? Porque eu preciso tirar todas as imperfeições da lixa ali. Ou seja, todos os resíduos que a lixa deixou, eu trago para cá. Então, terminando, eu fiz a lavagem, saiu da lixa para ir para o polimento, eu vou lá e pinto. Evitar de colocar a ponta de plástico da seringa no material, porque pode riscar o material. Então eu coloco uma gotinha. Na hora de tirar, eu posso encostar na parte preta, não tem problema, a seringa, eu só não posso encostar no material. Aqui também rotação alta, só que a água é bem pouquinha, porque eu só vou dar o polimento. Então a água é assim, pingando. E aí eu venho e faço o polimento da peça. Eu vou fazer isso daqui 2 vezes para cada material. Eu vou colocar a primeira pasta, ficar aqui de 3 a 5 minutos. Passado esse tempo, eu venho, coloco mais um pouco
para de 6 e vou para de 1. Terminou de fazer o polimento com as 3 pastas, a gente vem para cá. Lembrando que terminado o polimento, não pode mais encostar o dedo, porque a nossa pele ela tem ácido, pode atrapalhar. Não pode mais lavar na água. Terminou o polimento, tem que vir o álcool. A gente usa álcool etílico, passa o álcool para tirar todas as imperfeições. E agora, terminado isso, eu não posso passar a mão, nada. O máximo que eu posso fazer é secar com algodão, tá? Ou com a máquina de ar quente que nós temos aqui. Deixa eu só ligar ela aqui. Depois que foi feito que passou todo o polimento, que a gente jogou álcool, eu só vou dar uma secada aqui para o álcool evaporar. Para fazer essa secagem, nunca 90 graus, sempre assim meio paralela assim, para evitar que queime o material. Isso aqui é uma estação de ar quente, ela está regulada para 300 graus, 350 graus, e eu aqueço aqui. Para visualizar esses grãos no microscópio metalográfico, eu tenho que fazer um ataque químico primeiro. Para que serve o ataque químico? O ataque químico é uma solução alcoólica de ácido nítrico a 1%. O ataque químico ele vai atacar as estruturas do grão e vai dar contornos diferentes. Ou seja, o que é carbono vai ficar de uma cor, o que for ferrita vai ficar de outra. Então são vários materiais que tem aqui que vão ficar de cores diferentes. Então eu pego a solução alcoólica de ácido nítrico e pingo uma gota em cima. Tá. Eu pingo, espero mais ou menos uns 10 segundos para a solução ácida agir no material. Feito isso, eu não preciso usar luva porque está bem diluído ali o ácido. Feito isso, eu lavo com álcool novamente. E aí eu faço a secagem novamente para poder ir no microscópio metalográfico. Lembrando, sempre secando assim, um pouco de longe, nunca secar assim. Essa solução ácida, ela dá uma escurecida nos grãos, tá? A gente vai ver melhor lá. Lembrando que essa peça é uma peça teste, ela não está bem lixada e nem bem polida, mas o correto é ela ficar bem espelhada. A próxima etapa é a gente vir no microscópio metalográfico. Seria aqui o microscópio. O microscópio metalográfico é diferente do microscópio da saúde, que geralmente eles vêm por cima. O nosso é visto aqui por baixo. Então eu coloco a peça, o material, aqui é um outro material, ó, você pode ver que ele está meio escurecido, assim, meio oxidado. Eu coloco essa face virada para baixo em cima da lente. E através disso eu consigo ver essas informações aqui no microscópio metalográfico. Os grãos do material, como é feito os grãos do material, ou seja, o grão preto, esse grão mais clarinho, esse grão cinza, é isso que eu quero ver no microscópio metalográfico, o arranjo dos grãos do material, tá? Aqui a gente tem um exemplo, aqui são outro exemplo, ó, aqui ó, perlita, ferrita, então eu consigo distinguir cada material nessa análise no microscópio. A gente não vai conseguir aqui com a câmera mostrar como que é a imagem lá, mas é isso que é para se ver no microscópio. Então são vários grãos que a gente consegue ver. Então a metalografia serve para isso, para ver o arranjo dos grãos, como que é o arranjo do aço 1020, como é o arranjo do alumínio, como é o arranjo de outro material. Então a metalografia serve para isso. Então esse daqui é o ensaio metalográfico. Geralmente esse ensaio é dividido em 2 laboratórios. Um é a preparação do material e a outra é a visualização aqui. É bom sempre visualizar materiais diferentes, comparar um alumínio com um aço, sempre visualizar. Aqui a gente coloca um alumínio, aqui eu coloco um aço, então os acadêmicos eles conseguem ver a diferença do arranjo dos grãos dos materiais. Bom, é isso pessoal.